Essa aula é a continuação da discussão do livro de Bobbio, Liberalismo e Democracia, dos capítulos 10 ao 17, ok? Nós vamos abordar aqui, fazendo a mesma técnica, né? O mesmo procedimento da aula anterior, onde nós vamos analisar capítulo por capítulo, fazendo as leituras e os comentários pontuais, certo? Página 49, capítulo 10, Liberais e Democratas no século XIX. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma abordagem histórica de como esses liberais e democratas se comportavam no século XIX e de uma forma antagônica. A liberdade na democracia seria o elastecimento do voto e dos mecanismos de contestação ao governante, o que a gente diz, as liberdades políticas, né? O sufrágio universal, ele vem posteriormente. Então, nós temos primeiramente um sufrágio censitário, um voto censitário, e isso vai se elastecendo. Mas os mecanismos de direitos individuais, eles já começam daí. O Estado liberal, ele tem uma grande característica, que é o monopólio da força e a garantia da propriedade privada. Por isso que é um movimento burguês, um movimento de pressão burguesa por justamente participar do poder, participar do governo. O modelo liberal de governo, nós temos a superioridade do parlamento sobre o rei e o Estado representativo, com a doutrina da separação dos poderes e o constitucionalismo, fazendo as características principais aí do modelo liberal de governo, que vai ser absorvido, logicamente, pelo contexto das democracias contemporâneas, até porque o Estado liberal antecede a democracia. E a democracia radical, ela é diferente da democracia liberal, como a gente vai acompanhar aqui nas leituras. Você tem aí um antagonismo entre a democracia liberal e a democracia radical. Indo para a leitura propriamente dita, nós temos aqui na página 50 a seguinte citação. A teoria e a praxe moderna do Estado liberal tinham, na verdade, começado na Inglaterra no século XVII, que permaneceu por séculos o modelo ideal para a Europa e os Estados Unidos da América, influenciando decisivamente a Constituição dos Estados Unidos. Naquele cadinho de ideias, naquele pulular de seitas religiosas e de movimentos políticos, que foi a Revolução Puritana, e aí é importante que vocês entendam esse aspecto histórico, que vocês pesquisem na internet o que foi a Revolução Puritana, e posterior Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é chamada Guerra Civil Britânica, para você entender esses movimentos que o autor traz. Abriram caminho todas as ideias de liberdade pessoal, de religião, de opinião e de imprensa, destinadas a se tornarem o patrimônio duradouro do pensamento liberal. Então, quando se fala em liberdades políticas e liberdades civis, e as mais básicas são o direito à vida, aos bens advindos com o trabalho, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, liberdade de associação, liberdade de imprensa, historicamente elas estão agarradas nesse contexto aqui, certo? Em seu êxito sangrento se havia afirmado a superioridade do parlamento sobre o rei, que, embora gradualmente e de maneira alternada, terminaria por impor o Estado representativo como forma ideal de constituição, cuja eficácia ainda subsiste, inclusive porque não foi substituída por nada melhor. A doutrina da separação dos poderes inspirou Montesquieu e, através dele, o constitucionalismo americano e europeu. Se lembrem que isso foi um questionamento que eu fiz, se aqueles modelos antigos, de Políbio, Aristóteles, Politeia de Aristóteles e a Constituição mista de Políbio tinha alguma relação ou seria o prelúdio dessa doutrina da separação dos poderes contemporânea. E a maioria respondeu que sim, conseguiu contextualizar, mostrando que essa questão de limitar poder não é de hoje, a preocupação é antiga de limitar poder. E na modernidade, quem vai trazer essa questão para a tela, quem vai trazer essa questão de limitar poder é o Estado liberal.
É o contexto do liberalismo político que vai limitar poder, inclusive limitar os democratas, né? E por isso que você vai ter esse antagonismo. Os democratas radicais, eles querem implementar nas sociedades estruturas onde a propriedade privada praticamente é extinta. Não é? No caso dos marxistas, é a instalação de uma ditadura, que eles chamam de ditadura momentânea, a ditadura do proletariado, mas que tem o intuito justamente de fazer que não haja diferenças reais, materiais na sociedade, né? E indo aí muitas das vezes de encontro a toda uma concepção de natureza humana que o liberalismo traz, né? Que os indivíduos têm seus próprios interesses, alguns muito mais egocêntricos do que outros, mas todos eles trazem interesses pessoais como sendo fundamentais. E a gente tem que avaliar isso num contexto histórico, né? Principalmente da história contemporânea. Os países que passaram por ditaduras do proletariado, ou seja, por revoluções socialistas, de rupturas, e geralmente se defendem essas rupturas através de mecanismos bastante violentos. É só você ver o que foi a Revolução Russa, que aconteceu com os Romanov, né? Tem muitos vídeos sobre isso, e como foi violento o processo de ruptura na Rússia, e os outros movimentos, né, socialistas que nós encontramos aqui e acolá, principalmente aqui na América Latina, como foi a questão da Revolução Cubana, que foi um processo de ruptura extremamente violento, em nome de uma igualdade que não veio até hoje, né? Então a gente tem que avaliar essas coisas de forma bastante fria, porque a democracia radical, ela na verdade tem uma conexão muito maior com um conceito que Alex de Tocqueville e John Stuart Mill trabalham muito bem, que está na leitura, que é o conceito de tirania da maioria. Mas vamos para frente, né? Na página 51, nós temos aqui uma outra citação importante do texto, né, que a gente vai extraindo, não tem como ler tudo, senão não temos tempo, e aí eu vou em cima do que é interessante do ponto de vista tanto histórico como teórico. E o autor diz o seguinte: além do mais, apenas na Inglaterra, a partir da segunda revolução, que é a chamada Revolução Gloriosa, a passagem da monarquia constitucional à monarquia parlamentar, da monarquia limitada à democracia alargada, ocorre por uma evolução interna, sem tremores violentos ou retrocessos, através de um processo gradual e pacífico. Veja que depois da Guerra Civil Britânica, que se dá no século XVII, entre meados do século XVII e final do século XVII, final da década de 80 do século XVII, nós temos aí a instalação de um modelo de governo, de uma forma de governo, que praticamente vige até hoje, que foi um processo de, pós a Guerra Civil, né, foi um processo de afrouxamento, de dar-se mais direitos políticos aos não proprietários de terras, né, aqueles que tinham apenas como propriedade seu corpo, sua vida e sua prole. Os proletariados também tiveram acesso à escolha de seus representantes no parlamento. E isso fez com que na Inglaterra não houvesse nenhum tipo de revolução socialista, e nos Estados Unidos nunca tivesse, ou realmente nunca houve, nenhum partido com as características do socialismo. Né? Porque nos Estados Unidos não vingou o socialismo, enquanto na América Latina, até hoje, a gente insiste nessa coisa. Né? Na minha visão, extremamente boba, né? Do socialismo radical, desculpem, do socialismo de uma democracia radical, né? Jacobina, né? Que a gente sabe muito bem que não funciona. Né? Nos Estados Unidos nem sequer um partido socialista existe, nem partido trabalhista. Os dois principais partidos, logicamente, você tem um partido mais inclinado à esquerda, que é o Partido Democrata, e o Partido Conservador, inclinado mais à direita, que é o Partido Republicano, que hoje está no poder, mas que não consegue, logicamente, ser um tirano, porque você tem um parlamento e você vai ter lá representantes dos democratas que vão rivalizar com os interesses republicanos, sempre tentando negociar as tomadas de decisão do governo central. Então, nós temos aí, nos Estados Unidos, a total ausência de um modelo de democracia radical e mesmo de produção de partidos socialistas, que aqui no Brasil prolifera feito carrapato, né, em couro de vaca que não é vacinada. Vamos lá. Na página 53, temos aí uma discussão sobre democracia liberal e democracia radical, né? E aí a gente pode abrir um parênteses antes de fazer essa leitura do segundo parágrafo. Né? No primeiro parágrafo só tem esse parágrafo de forma destacada na página 53.
dessa diferença entre democracia liberal e democracia radical. E a democracia liberal ela é colocada como uma democracia moderada, ou seja, na qual o povo também tem limites. Na democracia radical, não. Na democracia radical, a vontade geral prevalece, aquilo que Rousseau coloca lá na sua discussão sobre democracia, de participação direta, sem intermediários, e na qual a vontade geral, a vontade da maioria, prevalece sobre as outras vontades. O que o Alex Tocqueville e o John Stuart Mill vão chamar de tirania da maioria, que é um capítulo específico aqui. Então a democracia não liberal ela está muito mais ligada a uma tirania da maioria do que propriamente uma democracia propriamente dita. E a democracia liberal ela pode ser mais estreita ou pode ser mais aberta. Então é muito mais interessante uma discussão direta numa democracia liberal do que numa democracia radical, na qual a maioria vai decidir tudo o tempo inteiro. E aí você vai ter as minorias sendo excluídas do processo, ou até mesmo podendo ser excluídas, né, da sociedade, como aconteceu no regime nazista na Alemanha, que o Hitler foi eleito pelo método democrático. O método democrático eleitoral elegeu a democracia liberal da Alemanha, da República de Weimar, elegeu Hitler. Só que não existiam os instrumentos do Estado liberal para limitar o poder. E aí a democracia radical terminou, de certa forma, prevalecendo, né, ali. E aí você teve, em vez de uma democracia liberal, na qual os indivíduos importam, um regime político autoritário de tirania da maioria, no qual as minorias tinham que ser excluídas, e aí os judeus, né, todo mundo já sabe a história. Então nós temos aí na página 53 a seguinte citação. Esquematicamente, a relação entre liberalismo e democracia pode ser apresentada segundo estas três combinações. A. Liberalismo e democracia são compatíveis e, portanto, componíveis no sentido de que pode existir um Estado liberal e democrático sem, porém, que se possa excluir um Estado liberal não democrático e um Estado democrático não liberal. O primeiro é dos liberais conservadores, o segundo dos democratas radicais. B. Liberalismo e democracia são antitéticos, no sentido de que a democracia levada às suas extremas, a democracia radical, as suas extremas consequências, termina por destruir o Estado liberal, como sustentam os liberais conservadores. O exemplo do Partido Nacional Socialista Alemão, né? O nazismo. Ou pode se realizar plenamente apenas num Estado social que tenha abandonado o ideal do Estado mínimo, como sustentam os democratas radicais. E C. Liberalismo e democracia estão ligados necessariamente um à outra, no sentido de que apenas a democracia está em condições de realizar plenamente os ideais liberais e apenas o Estado liberal pode ser a condição de realização da democracia. Então, o que nós vemos aqui é que na democracia liberal, a democracia como um método de escolha de governantes, como um mecanismo de representação, inclusive trazendo aquilo que o Stuart Mill discute aqui na interpretação de Bobbio, de que você precisa ter, inclusive, eleições proporcionais em vez de só eleições majoritárias, porque a exclusividade de eleições majoritárias levaria sempre uma maioria ao poder e excluindo a minoria de participar. Então, a proporcionalidade é importante. Por isso, nós temos um sistema proporcional para as câmaras, para as assembleias e o Congresso. Então, nós temos o mecanismo proporcional é importante. Muitos querem acabar com a proporcionalidade, porque, de repente, você tem votos em bancadas que terminam trazendo deputados, vereadores e tal, com poucos votos, mas tem que se ver que o princípio da democracia liberal representativa não é só o princípio de vontade da maioria, certo? O princípio da democracia liberal é a moderação e equilíbrio do poder, não só do equilíbrio do poder entre os três poderes, mas o equilíbrio de poder dentro do próprio poder. Então, o legislativo vai ser o principal elemento de equilíbrio de poder entre as categorias da sociedade, e a proporcionalidade leva a isso. Leva a mecanismos nos quais você vai ter, dentro das câmaras de representação, grupos que vão ter representatividade. Imagine se minorias forem excluídas do processo decisório.
Só as maiorias decidirem porque as minorias estão erradas, como dizia o Rousseau. Então nós teremos um grande problema de representação, levando a democracia liberal, os direitos individuais para a lata do lixo, porque os direitos individuais são direitos individuais, independente de você pensar como eu ou não, certo? Então, por exemplo, todo mundo está vendo que eu não sou socialista do ponto de vista ideológico, né? Eu não sou socialista. Mas você que é socialista, imagine se a maioria tiver um pensamento de que o socialismo não pode existir de forma alguma. E aí você vai ser excluído de todo o processo de decisão? Por quê? Não é? Numa democracia liberal isso não pode existir. Por isso que muitas das vezes o que nós temos? Nós temos a formatação de regimes políticos nos quais suas constituições, vocês sabem muito bem que estão estudando isso desde o início, que é a forma de governo dos estados, tentam acomodar tanto os princípios do liberalismo como os princípios da democracia radical, como os princípios do socialismo. Logicamente, fazendo com que haja moderação no que diz respeito a essa intervenção do Estado na atividade econômica, fazendo com que a atividade econômica continue sendo uma atividade de mercado, na qual indivíduos possam investir na sua iniciativa privada sem intervenção muito veemente do Estado, a não ser com o monopólio da força, né? E justamente entra aí as questões tributárias relacionadas aos serviços públicos que esse Estado deve prover, que para o liberal deve ser o mínimo possível nas suas funções, a gente estudou isso, e para os não liberais, os socialistas, os democráticos radicais e os sociais-democratas, há uma intervenção maior para dirimir desigualdades. Não é isso que a gente fala? O liberal clássico, ele vai exigir do Estado a mínima intervenção possível para que sua iniciativa privada seja a maior possível, para que você possa ter mais acesso aos seus bens e, logicamente, aos riscos que isso proporciona. E os socialistas, eles querem a intervenção do Estado porque ele acredita que a sociedade, a maioria, principalmente em realidades de desigualdade, precisa da intervenção do Estado para diminuir essas desigualdades. No caso dos radicais, é diminuir as desigualdades ao ponto de você não ter desigualdade nenhuma. E aí você teria um regime de democracia radical, na qual a maioria decide tudo e as minorias ficam caladas. E nós temos os moderados, que ficam aí no centro-esquerda do poder, né, da discussão. Alguns partidos representam isso, pelo menos teoricamente, que defendem esses princípios mais básicos da liberdade de iniciativa, principalmente as liberdades políticas e civis, né, mas que defendem também uma agenda de serviços maior por parte do Estado, não defendendo o Estado mínimo, que seria atrelado àquela ideia de neoliberalismo, que a gente vê aqui no texto com o termo liberismo, né, que você encontra até na China o liberismo, né, na China comunista você tem o liberismo porque é a liberdade de mercado, né, a liberdade smithiana, não a liberdade política e civil, certo? E aí você tem terminado o capítulo 10. O capítulo 11 é um dos principais, se não o principal capítulo dessa discussão toda que a gente tem nessa segundo encontro, nessa segunda aula sobre o livro de Bobbio, a questão da tirania da maioria. Minhas observações, que eu coloco aqui, principais, são que os principais nomes expoentes dessa discussão sobre tirania da maioria é Alex Tocqueville e John Stuart Mill. Alex Tocqueville, um conservador francês, viaja aos Estados Unidos, justamente no período inicial da democracia americana, e escreve um livro clássico, Democracia nas Américas, onde ele vai fazer uma grande análise sociopolítica da sociedade daquele período, meados do século XIX, e traz uma contribuição muito grande. E, apesar de conservador e um aristocrata francês, vai dizer a inevitabilidade, né, o que é inevitável a democracia no mundo moderno. Então, a democracia vai ser um caminho sem volta, ele afirma com veemência isso. E lógico que a visão de democracia, essa visão de democracia é uma visão de democracia muito mais voltada para uma democracia radical, né, que ele traz ali com preocupação. A visão de democracia de Alex Tocqueville adequada é a liberal, que você tem limites ao poder, não só ao poder de quem governa, né, o poder do príncipe, vamos dizer assim, seja uma monarquia, uma aristocracia ou uma assembleia de maioria, essas estruturas de poder precisam ter mecanismos de freios e contrapesos, certo? Mecanismos que freiem o ímpeto autoritário que todo poder traz.
né? E isso aí é muito importante, inclusive para evitar corrupção, né? Então, quando você vê um Estado democrático como o Brasil, que formalmente é muito interessante, é uma social-democracia, da qual eu discordo de muita coisa, porque eu não sou, vamos dizer assim, particularmente um social-democrata convicto. Eu estou mais para uma linha mais liberal do que propriamente social-democrata. Mas, enfim, é uma Constituição que traz suas regras formais, principalmente na questão administrativa, de forma muito clara. Existe uma série de outros dispositivos legais do direito administrativo brasileiro que são fundamentais que sejam respeitados, mas que a gente sabe muito bem que a corrupção termina sendo uma frouxura dessas instituições. A baixa capacidade do monopólio da força, que a gente pode chamar numa contemporaneidade de acontabilidade horizontal, onde a prestação de contas, a transparência, né, agir conforme as regras do jogo, passa a ser algo marginal. Né? Na verdade, os governantes e os tomadores de decisão, eles passam a agir informalmente no intuito de alcançar maiorias, no intuito de manter uma governabilidade como eles querem. A questão, por exemplo, de mensalinhos que a gente vê aqui mesmo no governo da Paraíba, né, que está na ordem do dia aí, uma série de escândalos com o nome de pessoas, de parlamentares, governadores e tal, em esquemas de corrupção, de mensalinhos e tal, para que essas demandas do governador sejam absolvidas sem maiores problemas no parlamento. A gente vê isso há muito tempo, né? Aqui na Paraíba recentemente, né, com vários escândalos aí, né, com com os partidos de oposição e de situação recebendo mensalinhos, né, para fazer com que os interesses do governo sejam absorvidos. Isso a gente vê há muito tempo, o mensalão no governo PT em 2005, né, quando o Lula foi lá, o governo do PT foi lá para comprar parlamentares, e isso aí está comprovado, né? A questão que foi levantada recentemente, com todo o escândalo os escândalos, né, trazidos pela Operação Lava Jato, de como os partidos políticos, os líderes partidários, não só do PT, mas de todos os partidos com representatividade, passaram a ter, e sempre teve isso aí, de certa forma, sempre teve, isso foi escandalizado por questão de você ter agora, dentro das promotorias, dentro das procuradorias, dos ministérios públicos, pessoas compromissadas com a regra do jogo, né? E aí começou a aparecer uma série de escândalos nesse sentido, mostrando como se criam mecanismos corruptos para evitar justamente esses freios e contrapesos que toda democracia liberal tem. Nas democracias radicais isso não vai existir, porque sempre vai prevalecer a vontade da maioria e uma participação direta. Nas democracias liberais você vai ter a corrupção como sendo uma inimiga, né? E a impunidade, que é sua irmã siamesa, como uma inimiga da performance governamental das democracias. Mas vamos lá. A democracia radical seria igual à tirania da maioria. Quando se fala em tirania da maioria aqui, está muito atrelado à democracia radical. Né? A tirania das minorias é justamente a oligarquia, tal qual Aristóteles cunhou lá, né, naquela discussão que a gente teve anteriormente, a tirania de um rei tirano e violento. A tirania da maioria é a democracia radical, porque é a maioria que prevalece e as minorias ficam caladas porque estão erradas, né, como dizia Rousseau. E essa concepção clássica de democracia ela é derrubada e destruída, né, contemporaneamente pelos teóricos da teoria democrática contemporânea. E a democracia liberal praticamente vence o debate. Né? Logicamente que aí eu estou falando aqui de uma forma bem particular. Os democratas radicais continuam, é só vocês verem ao redor de vocês na universidade, né? Quantos professores defendem a agenda radical, né? A agenda de revolução, uma agenda de violência contra o domínio do capitalismo perverso, e essas conversas que vocês já ouviram. Mas estão lá com telefones da Apple, estão lá com seus carros novos sendo trocados todos os anos. O meu já faz 10 anos que eu estou com o mesmo carro. Mas eles trocam os carros todos os anos. Então, mal tem filhos, quer dizer, mas a concepção, a ideia está lá, a ideia continua, a ideia prevalece. A prática não ocorre, porque é apenas um discurso, certo? Mas prevalece, a universidade é muito forte nisso. A democracia radical está lá, dentro das ideias dos principais atores dos departamentos de ciências humanas, né? A ideia de que a democracia radical é a saída. E a gente vai, a democracia radical, o que é para Alex Tocqueville, o que é para John Stuart Mill,
Alex Tocqueville, um liberal conservador, muito mais um aristocrata, vamos dizer assim, mas que defende as ideias liberais. E John Stuart Mill é um liberal um pouco mais progressista na visão de liberalismo do que Alex Tocqueville, mas mantém seu conservadorismo porque ele é um homem do seu tempo, é um homem do século XVIII, né, do século XIX. Então, de que essas maiorias elas são tiranas. A tirania da maioria, a democracia radical, o socialismo a qualquer custo, isso aí, na verdade, é tirania da maioria. Então, o democrata radical defende o fim da propriedade privada e instalação através da violência, não é uma instalação evolutiva, olha, é um comum acordo aqui, nós chegamos a esse acordo como sociedade, vamos seguir o socialismo. Não, é através da violência, da ruptura jacobina, vamos dizer assim, de um regime despótico conhecido como a ditadura do proletariado. Então, o que caracteriza essa democracia radical, que começa com Rousseau e termina com Karl Marx, e aí vem todos os seus asseclas, né? Os Lenin da vida e os outros, né? Até chegar a um nível de um Stalin, né? Que é, na verdade, um criminoso, né? Um criminoso perverso, é a ideia de que essa revolução, essa violência, seria um mal necessário para a instalação de uma sociedade realmente feliz, né? E criticando veementemente o utilitarismo, que é o utilitarismo que traz essa vertente da felicidade como sendo o princípio, a busca dos estados na contemporaneidade. O que o Estado deve buscar é o máximo de felicidade para os seus indivíduos. É a base do utilitarismo, que vai casar bem com o liberalismo. E na visão dos democratas radicais, isso na verdade é uma fachada para manter desigualdades. Isso aí na verdade é um princípio liberal burguês perverso, mantendo aí a grande maioria pobre fora dessa perspectiva de felicidade, dominada e explorada pela máquina do capital. Esse é o discurso. Não é um discurso muito bonito, muito legal, fácil de ser compreendido, principalmente para quem tem 17, 18, 19, 20 anos de idade, mas que, na verdade, as questões são muito mais complexas, o micropoder é muito mais complexo, as entrelinhas e as entranhas são muito mais complexas, e quando o sujeito começa a pagar a primeira conta d'água e de luz, ele já percebe que aquilo ali, que ele foi enganado, né? Ele foi enganado lá na bodega do velho. Mas vamos lá. Quanto mais liberdade individual, menos igualdade social. Ou seja, se você quer mais liberdade, você como indivíduo quer mais liberdade e menos intervenção das pessoas e do Estado na sua vida, você é um liberal clássico. Certo? Por exemplo, você quer uma conta d'água, uma conta de luz mais barata. Certo? Você reclama da conta de luz, que ela é alta. Então você está reclamando. Se você está reclamando e você defende uma agenda socialista, então você é um doido, você é um débil mental, certo? Porque a conta d'água, 37% das contas de luz, perdão, se você for ver lá, 37, 40% é de imposto. O que é imposto? Intervenção do Estado. Para quê? Fornecer os serviços que você quer no seu socialismo. Quanto mais serviços um Estado se compromete, constitucionalmente inclusive, tem que ter escola pública para todo mundo, eu tenho que ter Bolsa Família, eu tenho que ter benefício dos mais variados. Eu preciso ter uma aposentadoria ampla e para todo mundo tem que ganhar no mínimo 3 salários mínimos. Toda exigência que você faz do Estado, alguém paga, não é o Estado. O Estado ele vai lá com o monopólio da força e arranca de quem produz. Então o empresário, o trabalhador, todos que nós produzimos, somos arrancados mensalmente um percentual para pagar isso que você está querendo. Então a conta de luz vai fazer a mesma coisa. O liberal diz o quê? Não, eu quero pagar menos. Então eu quero uma conta de luz mais barata, mas eu vou ter que pagar o meu hospital. Eu vou ter que pagar a minha escola. Certo? Ou então eu vou ter que pagar a escola pública. Eu faço questão de pagar a escola pública, que é fundamental para nós termos uma sociedade realmente com igualdade de oportunidade, que é a igualdade perante as leis e a igualdade de oportunidade é a igualdade dentro do liberalismo. Mas, por exemplo, uma aposentadoria, uma previdência muito elastecida, se eu quero hospitais em toda a esquina e que todos tenham acesso a todos os medicamentos, etc., isso custa caro, não é barato. Tá certo? O liberal vai dizer o quê? Não, eu não quero pagar essa estrutura toda de hospital, vai sobrar mais dinheiro porque vou ter menos tributo e eu vou pagar isso caso eu necessite. Ou um plano de saúde, eu vou lá e pago a consulta. Então é nessa perspectiva.
Então, quanto mais eu quero do Estado, quanto mais eu quero de benefício, eu quero auxílio emergencial todo mês, eu quero Bolsa Família, eu quero hospital na esquina da minha casa, eu quero escola com ar-condicionado em todas as salas, eu quero... O Estado vai ter que arrecadar mais. E quanto mais o Estado arrecada, menos liberdade individual. É isso. Quanto mais você tem dispositivos que geram igualdade social, menos você tem liberdade individual. Mais você vai ter maior dificuldade de abrir uma empresa, você vai ter maior dificuldade de pagar a sua folha de pagamento, porque na folha de pagamento não é só o salário, você tem que pagar uma série de contribuições sociais que o Estado de serviço social exige. Então, calma, cara pálida, não é tão simples assim não. As coisas não são tão simples como se coloca, não, pelos democratas radicais e marxistas, de que há uma estrutura de poder onde o capitalismo e a estrutura burguesa está aí para dominar todos nós que ficamos sendo explorados nas suas asas. Todos nós somos explorados pelo Estado maior, que exige cada vez mais daqueles que produzem a contribuição para pagar o serviço. Quanto mais Bolsa Família, mais recursos eu preciso. Não vem do espaço sideral, não é de Saturno que vem o dinheiro. É de quem trabalha, de quem produz. É só você pegar a nota fiscal quando você vai no mercado. Veja lá, quantos por cento você pagou de imposto na sua feirinha que você fez, né, semanal, para você se alimentar e limpar a sua casa no mercado aí de Sumé ou das redondezas que você mora. Veja lá o percentual. Vá botar gasolina no seu carro. Coloque gasolina no seu carro e peça a nota fiscal para você ver. Muitos sonegam, muitos postos de gasolina sonegam. Porque você bota a gasolina, paga e não recebe a nota fiscal de volta. Você só recebe muitas vezes nota quando você passa o cartão de débito. Mas veja lá que tem um percentual. Tem um percentual e o percentual não é baixo. É muito alto o percentual em cima do combustível. Tanto é que o combustível sai lá da distribuidora com um preço bem reduzido e dobra praticamente, quase dobra, né, quando chega na bomba. Por que quase dobra? Imposto, meu amigo, intervenção do Estado, o socialismo que você prega. Tá certo? Então, os remédios do liberalismo contra a tirania radical dos democratas marxistas são as liberdades individuais. Então, as liberdades individuais são antagônicas. São antitéticas. Elas antagonizam o que a gente entende por socialismo. Certo? Se você é socialista, parabéns. Mas custa caro o socialismo. Ele pode custar tão caro que ele pode custar, inclusive, a sua própria liberdade. Certo? Não existe liberdade na democracia radical. Tá certo? A liberdade para o democrata radical é a liberdade do coletivo, que se livrou da estrutura do capitalismo burguês e essa conversa toda. Vamos lá para as observações desse capítulo. Né? Então, primeiramente, na página 57, nós temos, no primeiro parágrafo, lá para a 7ª linha, 8ª, a ameaça que deriva da democracia como forma de governo é para ele, como para o resto, para um amigo, como de resto para um amigo John Stuart Mill, está falando de Tocqueville, né? A tirania da maioria. Então veja, a ameaça que deriva da democracia como forma de governo, e aí ele está falando da democracia clássica, da democracia direta, da democracia como um mecanismo no qual a vontade geral prevalece, a vontade do povo russoriana, é um perigo porque traz, na verdade, a tirania da maioria. O perigo que a democracia corre como progressiva realização do ideal igualitário, perceba a conexão do que eu falei lá como experiência, é um nivelamento cujo efeito final é o despotismo. O que é o nivelamento? Todos vão estar numa mesma condição social, mas o governo não muda, ele vai ser aquele sempre, tiranizando em cima da sua cabeça, como ocorre em Cuba. Em Cuba, quem é que manda? Desde 1959. Quem é que manda em Cuba? São duas formas diversas de tirania e, portanto, ambas, embora de maneira diversa, são a negação da liberdade. A tirania da maioria, que é igual à democracia radical, leia-se democracia marxista, é igual à negação da liberdade. Matematicamente é isso que a gente está falando aqui. Tá certo? Mais abaixo, 5 linhas após, tem: considerada a democracia
não como um conjunto de instituições das quais a mais característica é a participação do povo no poder político, mas como um sistema que exalta o valor da igualdade, não só política, como social, igualdade das condições em prejuízo da liberdade, aquilo que eu falei. Quanto mais eu crio mecanismo para diminuir desigualdades, menos liberdade. Esse é o cálculo. Tocqueville se revela sempre um escritor liberal e não democrático. Jamais demonstra a menor hesitação em antepor a liberdade do indivíduo à igualdade social. Igualdade social, democracia radical, democracia marxista, democracia popular, tirania da maioria, tudo é sinônimo. Tudo é sinônimo. Na medida em que está convencido de que os povos democráticos, apesar de terem uma inclinação natural para a liberdade, têm uma paixão ardorosa, insaciável, eterna, invencível pela igualdade e, embora desejem a igualdade na liberdade, são também capazes, se não podem obtê-la, de desejar a igualdade na escravidão. Vê que coisa bonita, né? Estão dispostos a suportar a pobreza, não a aristocracia. Eu suporto a pobreza, mas não quero saber de rico junto de mim. Ou seja, não é melhor uma sociedade que tenha ricos e você seja de classe média e poucos pobres? Pois isso acontece em sociedades onde as instituições funcionam corretamente. Onde elas funcionam corretamente. Seja com intervenção maior ou seja com intervenção menor do Estado. Os democratas radicais defendem o fim do Estado liberal. Os democratas social-democratas buscam um equilíbrio entre liberdade e igualdade. Os liberais, eles desconfiam da agenda de serviços sociais. Então, a democracia liberal ela está muito mais adequada a esse centro, que traz liberais e social-democratas que vão dialogar ali a melhor saída para seus estados. É isso que acontece em países equilibrados. Mesmo nos Estados Unidos, você vai encontrar os social-democratas. Quem são? Os democratas do Partido Democrata. Eles trazem aquelas agendas, as agendas progressistas, multiculturalistas, de cotas, ações afirmativas, como a Magazine Luiza está fazendo agora, né? Eles trazem essa agenda. São agendas legais, sim, mas do ponto de vista de quem critica o Estado como interventor da atividade econômica, gerando inclusive até desigualdades, porque uma agenda dessa pode gerar desigualdades, certo? Vai ser contra, isso faz parte da democracia. Ser a favor e ser contra de determinadas agendas. Só que os extremos, né, a anarquia e a tirania da maioria, termina sendo aí pontos que levam a despotismos, como o Tocqueville traz aqui e outros trouxeram. Ainda aí na página 58 nós temos, no final, a questão do controle do poder que é importante. Para um liberal como Tocqueville, o poder é sempre nefasto. Não importa se régio ou popular, ou seja, do monarca ou de uma assembleia. Ou a gente pode utilizar também aqui o termo aristocrático. O problema político, por excelência, é o relativo não tanto a quem detém o poder, quanto ao modo de controlá-lo e limitá-lo. Não importa quem exerce. Se é uma assembleia de homens, se é um monarca limitado por uma constituição, o que a gente quer é uma limitação ao poder de quem está no poder. Então, não importa se é Bolsonaro ou Lula, eles têm que ter limites. Quem limita isso? As instituições do Estado, principalmente o legislativo, que é aquele que deve realmente fazer esse papel, e o judiciário, que na verdade nada mais é do que um aplicador de leis. O judiciário brasileiro hoje caminha para um caminho muito tenebroso, que é o de legislar, que é o de policiar. O Poder Judiciário não tem papel de polícia, ele não pode ser a polícia, ele não pode investigar, quem tem que investigar ou é o Ministério Público ou a polícia, e ele não pode mandar prender ninguém sendo vítima. Ou seja, se você tem um ministro da Suprema Corte que se diz vítima de um determinado indivíduo, ele não pode agir como um juiz ao mesmo tempo sendo vítima. Tá certo? E está acontecendo isso no Brasil. Então o Poder Judiciário brasileiro está muito mais para um légibus solutus do que para uma instituição que aplica leis. O juiz ele deve aplicar lei. Nem entrevista ele devia dar. Um juiz da Suprema Corte ele não devia dar nenhuma entrevista. Principalmente se a entrevista se dá em cima de outros atores de outras instâncias de poder. Por exemplo, falar mal do presidente da República. O juiz falar mal do presidente da República. O ministro da Corte
que tem a responsabilidade de julgar o presidente da República, falar mal do presidente da República. Só no Brasil isso, certo? Então o problema brasileiro é esse. Nós temos corrupção, impunidade, abuso de poder, né? E aí você sabe muito bem, desde a antiguidade clássica, isso leva à degeneração do regime. Isso leva à queda da Constituição. Indo aqui para a página 59, é uma citação de, acho que é de Tocqueville, diz o seguinte: quando vejo concedidos o direito e a faculdade de tudo fazer a uma potência qualquer, né, leia potência qualquer, quem está no poder, seja ela povo ou rei, democracia ou aristocracia, exercida numa monarquia ou numa república, afirmo, está ali o germe da tirania. Esse trecho é fantástico. Né? Quando vejo concedido direito e a faculdade de tudo fazer uma potência qualquer, o povo atira a maioria, certo? Um rei, uma câmara, um partido político, seja em qualquer forma de governo, está ali o germe da tirania. Certo? Tocqueville teve uma aguda compreensão da inconciliabilidade, em última instância, do ideal liberal, para o qual o que conta é a independência da pessoa na sua esfera moral e sentimental, com o ideal igualitário, que deseja uma sociedade composta tanto quanto possível por indivíduos semelhantes nas aspirações, nos gostos, nas necessidades e nas condições. A sociedade socialista é uma sociedade sem diferenças. Eles defendem uma agenda, nós temos que defender as diferenças, mas na verdade eles querem todo mundo pensando da mesma forma. Tanto é que quando você tem, por exemplo, um negro que é violentado e defende a agenda socialista, se ele for violentado, as grandes estrelas socialistas, os grandes artistas socialistas, etc. vão em defesa dele. Mas se ocorre com um negro que não é socialista, um negro é de direita, vamos dizer assim, eles não vão falar uma linha sequer. Então, essas diferenças só estão mesmo no discurso. Eles querem todo mundo pensando da mesma forma. Certo? Indo aqui para a página 60, nesse parágrafo, lá na na 8ª linha, diz o seguinte: os remédios que Tocqueville acredita existirem e não se cansará de propor são os clássicos remédios da tradição liberal. Acima de tudo, a defesa de algumas liberdades individuais, como a liberdade de imprensa, a liberdade de associação e, em geral, a defesa dos direitos do indivíduo, que os Estados democráticos tendem a desconsiderar em nome do interesse coletivo. E, portanto, o respeito às formas que garantam, ao menos, a igualdade perante o direito e, por fim, a descentralização. Por fim, diz o seguinte, aqui, indo para o final aqui dessa página, início da outra, Tocqueville torna-se um defensor da democracia quando o adversário a ser refutado é o socialismo, no qual vê a confirmação do Estado coletivista que daria vida a uma sociedade de castores e não de homens livres. Evoca e exalta a democracia americana, observando, entre outras coisas, ser ela completamente imune ao perigo socialista, e afirmando que democracia e socialismo não são de fato solidários. São coisas não apenas diferentes, mas contrárias. E aí a democracia que ele está falando é a democracia liberal. A democracia de Tocqueville não é a democracia radical, socialista, jacobina, marxista. Eu estou misturando tudo, porque para mim tudo é sinônimo. Certo? É a democracia liberal, na qual os direitos individuais estão acima do coletivo. A democracia deseja a igualdade na liberdade. E o socialismo deseja a igualdade na moléstia e na servidão. Então, é nessa hora que ele diz assim, olha, democracia é isso aqui. Democracia é um método, democracia é as diversas vontades em diálogo, não pode prevalecer só a vontade da maioria, porque nós temos a tirania da maioria, e caímos na democracia radical. E o socialismo, na verdade, ele deseja uma igualdade difícil de ser engolida, vamos dizer assim. E aí a gente parte para o capítulo 12, já com 44 minutos de aula. Nós vamos agora para o capítulo 12. O liberalismo e o utilitarismo são conceitos importantes. O principal nome dessa corrente utilitarista chama-se Jeremy Bentham,
que vai ter uma visão contrária aos liberais no que diz respeito aos direitos naturais, que ele vai discordar que não existe essa história de direito natural que antecede a sociedade e o Estado e tal. Que, na verdade, o que importa é a busca da felicidade. E a busca da felicidade é tudo aquilo que você possa encontrar tendo muito mais prazer do que dor. Então, uma sociedade onde você passa o tempo todo sentindo dor e pouquíssimo de prazer, não pode chegar e dizer que aquela forma de se administrar aquela sociedade está correta. Então, ele é conhecido como o pai do utilitarismo, como eu falei para vocês, menos dor, mais prazer, que seria a felicidade. E, inclusive, na Constituição Americana, que tem um forte teor liberal, claro, porque está baseada no segundo tratado do governo civil, lá na Constituição Americana, nós temos um componente utilitário muito interessante, né? Que é a felicidade, a busca da felicidade. Inclusive, acho que vocês todos aqui já assistiram um filme chamado Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, né? Que ele tem um garotinho pequenininho, que a mulher deixa ele fica ali numa situação de extrema pobreza e vai fazer um processo seletivo numa grande empresa financeira em Manhattan, né? Lá num grande mercado financeiro internacional, passa por maus bocados e tal, e mostra, né, naquele filme como é difícil você alcançar o sucesso numa sociedade livre. Né? Você tem lá todos os dispositivos de liberdade, mas você tem que se virar. Em Busca da Felicidade, se vocês forem perceber, logo no início do filme, ele fala de um trecho da Constituição norte-americana, que é justamente esse componente. Né? Todos ali são livres. Nos Estados Unidos, todos são livres para buscarem a sua felicidade. Né? E a felicidade é a visão utilitária dentro do que a gente entende por liberalismo contemporâneo. Um filme muito interessante, muito legal, emocionante, não é? E traz uma história ali positiva e otimista, não é? De que as coisas são difíceis, mas você tem que se esforçar para isso. Então, quando você enfrenta uma disciplina como essa aqui, que tem muita leitura, muita filosofia política, muita teoria política, muita discussão política, né? Você tem que se esforçar para entender. Então, esse é um componente forte. Nas sociedades, você esperar sempre do Estado, você esperar sempre do seu pai, né? O paternalismo que canta e critica tanto, todos nós criticamos tanto, é algo a ser destacado. Então, nós temos esse componente utilitário aí. A primeira citação na página 63, em contraposição à secular tradição do justnaturalismo, que ela é muito forte, certo? Ela continua muito forte, e o justnaturalismo ela tá até nas cartas declaratórias, todos os homens nascem livres e iguais. Isso aí é um componente justnaturalista, certo? Bentham formula o princípio de utilidade, segundo o qual o único critério que deve inspirar o bom legislador é o de emanar leis que tenham por efeito a maior felicidade do maior número. O que quer dizer que, se devem existir limites ao poder dos governantes, eles não derivam da pressuposição extravagante de inexistentes e de modo algum demonstráveis direitos naturais do homem, mas da consideração objetiva de que os homens desejam prazer e rejeitam a dor, e, em consequência, a melhor sociedade é a que consegue obter o máximo de felicidade para o maior número de seus componentes. Certo? Indo aqui na página 64, diz o seguinte, lá na sexta linha, sétima, utilitarismo do último parágrafo. O utilitarismo se preocupa não com a utilidade do indivíduo isolado com respeito a dos outros indivíduos, mas com a utilidade social, não com a felicidade singular de quem age, mas com a felicidade de todos os interessados, tal como pode ser avaliada por um espectador benévolo e desinteressado. E aí você vem uma discussão de se isso é possível, né? Você ter um termo comum de felicidade para todos nós. Né? Acreditamos que possamos ter um denominador comum dessa questão utilitária na saúde. Né? Todos querem ser saudáveis, né? Ninguém gosta de estar doente. Da liberdade em relação à escravidão. Né? Você está numa situação de escravidão, numa situação na qual você não tem mínimo de liberdade, é ruim, em qualquer período histórico. Então, são questões que podem ser colocadas como não ser escravo e estar saudável como sendo elementos utilitários importantes. No entanto, é difícil você instalar isso de uma forma coletiva.
Na página 65, no último parágrafo, diz o seguinte: no necessário ajustamento do interesse individual ao interesse coletivo, o princípio proposto por Mill é o seguinte: a humanidade está justificada, individual ou coletivamente, a interferir sobre a liberdade de ação de quem quer que seja, apenas com o objetivo de se proteger. Razão pela qual o único objetivo pelo qual se pode exercer legitimamente um poder sobre qualquer membro de uma comunidade civil, contra a sua vontade, é o de evitar danos aos outros. Segue-se daí que, se alguém comete um ato que prejudica outros, tem-se então um motivo evidente para puni-lo com sanções legais e, no caso em que seja de incerta aplicação, com a desaprovação geral. Esse princípio é muito importante, não antagoniza ao liberalismo, porque esse princípio de fazer mal aos outros, né, um crime, um assassinato, coisa do tipo, você tem que ter uma sanção exemplar. E aí nós vamos para a página 68, para o capítulo 13, a democracia representativa. Né? Democracia representativa. A democracia representativa, ela é sinônimo de método. Né? Quando ele fala aí no texto de método, ele está falando de método, ele está falando de eleições, de sufrágio, de voto. Certo? Que seria o remédio à tirania da maioria. O que é o remédio à tirania da maioria? O método democrático. O Schumpeter, que ele não cita aqui, mas é um autor fundamental nessa questão, ele vai ser um divisor de águas, que ele vai dizer, olha, essa história de democracia clássica, na qual a vontade da maioria prevalece e deve prevalecer, isso aí, na verdade, é uma forma de você manter o domínio sobre a maioria, certo, de forma déspota, de forma a não levar em conta o que realmente importa. E vai trazer e dizer, olha, a democracia, na verdade, é um método, a democracia liberal, a democracia na qual os indivíduos escolhem aqueles que vão governá-los por um determinado período. Essa é a essência da democracia. E vai resumir tudo as eleições. Então, quando se fala em democracia representativa, se está se falando de método. Lógico que a democracia, como um regime político, perpassa a mera questão do método. Mas isso é uma discussão muito complexa que a gente vai ter lá na terceira unidade. Então, o que é que nós temos aqui? O John Stuart Mill, como um grande expoente do sufrágio universal, vai defender a democracia representativa e a proporcionalidade, como eu falei para vocês aqui anteriormente, certo? Então, vamos às citações. Página 69. No segundo parágrafo aí, lá pela sexta, sétima linha. Um dos remédios contra a tirania da maioria está exatamente no fato de que, para a formação da maioria, participem das eleições tantas classes abastadas, que sempre constituem uma minoria da população que tende naturalmente a prover aos próprios interesses exclusivos, quanto as classes populares, desde que paguem imposto por menor que seja. E aí é interessante, porque se você ler isso aqui, ele diz, mas ele está falando dos pobres terem que pagar imposto. Vocês pagam. Os pobres pagam. Né? A maioria que está aqui é pobre. Né? Nós somos pobres. Eu, bem menos que vocês. Né? Porque eu já estou com a vida ganha. Mas vocês que são estudantes, né, praticamente nem renda tem. Então, são pobres. Mas pagam imposto. Como eu falei para vocês, se vocês forem comprar um biscoito recheado lá no mercadinho do galego, vocês vão pagar imposto. Porque o galego paga imposto para comprar mercadoria. E ele repassa para os clientes isso. Todo mundo faz isso. Então você paga imposto. Então isso aí está dentro do previsível. A participação no voto tem um grande valor educativo. É através da discussão política que o operário, o de Manuel Labore, que ele coloca aqui, de Manuel Labore, cujo trabalho é repetitivo e cujo ambiente de fábrica é angustiante, consegue compreender a relação entre eventos distantes e o seu interesse pessoal e estabelecer relações com cidadãos diversas das suas cotidianas relações de trabalho, tornando-se assim membro consciente de uma grande comunidade. Numa nação civilizada e adulta, não deveriam existir nem párias, nem homens incapacitados, exceto por culpa própria. E aí, logicamente, que ele vai excluir alguns indivíduos, mas ele vai ser um defensor do voto feminino no século XIX, imagina. Né? Então, Stuart Mill era realmente um homem à frente do seu tempo. Na página 70, no último parágrafo, diz o seguinte, a respeito do voto proporcional. O segundo remédio contra a tirania da maioria consiste, para Mill, numa mudança do sistema eleitoral. Isto é, na passagem do sistema majoritário
pelo qual todo colégio tem o direito de conduzir apenas um candidato e dos candidatos em disputa aquele que recebe a maioria dos votos, não importa se em 1 ou 2 turnos, vence e os demais perdem, para o sistema proporcional, que Mill acolhe segundo a formulação de Thomas Hare, que assegura uma adequada representação também às minorias, em proporção aos votos recebidos, ou num colégio nacional ou num colégio amplo, o suficiente para permitir a eleição de vários representantes. Então, a questão da proporcionalidade é outro remédio da tirania da maioria. A tirania da maioria é limitada pela democracia representativa liberal, que garante direitos individuais acima do coletivo. Certo? E o reforço é a eleição proporcional, certo? Na qual não vai levar em consideração apenas a vontade da maioria, mas as diversas vontades existentes na sociedade. Principalmente numa sociedade complexa como a nossa, que os interesses são os mais diversos possíveis. E a gente vê aqui que o problema lá no capítulo sobre o problema da governabilidade, democracia e ingovernabilidade, ele usa esse termo. Eu prefiro o termo dificuldade de governar, porque na democracia se evita a tirania da maioria. Quando há tirania da maioria, é fácil governar. Basta consultar a maioria. A maioria decidiu, está decidido, acabou-se. Numa democracia liberal, de cunho proporcional, principalmente parlamentarista, né? Porque a democracia parlamentarista ela é mais estável, né? E aí não sou eu que estou falando, é a literatura. Certo? É só você pegar os livros de modelos, sobre modelo de democracia dos grandes autores, né? Eu cito um deles, Arendt, Liebhardt. Você vai ver, é proporcional. As democracias mais estáveis são as democracias parlamentares. Mas, enfim, isso é um outro debate. É na questão de você criar essa proporcionalidade. Então, a proporcionalidade é fundamental. Não é só a vontade da maioria, mas a vontade das diversas minorias, inclusive criando leis específicas. Por exemplo, quando a Magazine Luiza disse que vai fazer uma campanha, uma seleção apenas de negros, e eles afirmam que isso está na lei, eles não estão corretos. A questão que a gente às vezes critica é muito mais de cunho moral e filosófico do que legal. Porque, como você tem no legislativo tanto maiorias como minorias, leis vão ser aprovadas mesmo com uma maioria não concordando. A maioria diz, não, eu não concordo, mas negociando com a minoria, é razoável o que eles querem. E você termina tendo uma decisão. Imagina, se você... Tirando um exemplo aqui, né, um exemplo que muitos discordam do que está sendo feito pela Magazine Luiza. Mas do ponto de vista legal, isso é possível que nós estejamos numa democracia representativa e não uma democracia popular. Certo? Uma democracia representativa. E a demanda da cor da pele é uma demanda de minoria e não de maioria. Apesar da maioria do povo brasileiro ser parda, não é a maioria do povo brasileiro que decide. A agenda progressista é uma agenda de partidos de esquerda, que geralmente são minorias na representatividade, nos congressos. Você for levantar os partidos de maioria, é um partido conhecido como partidos de centro. Né? Que, pejorativamente, aqui a gente chama de centrão, porque os interesses não são interesses ideológicos, mas puramente fisiológicos. Mas, do ponto de vista conceitual, é isso. Certo? E aí vamos para o capítulo 14, né, que diz respeito ao liberalismo e democracia na Itália. Ele fala especificamente do que ele enxerga na Itália, não é? Então, o confronto entre duas escolas de pensamento na realidade italiana, a escola liberal e a escola democrata. A escola liberal, leia-se os moderados, os que defendem a democracia representativa, liberal e tal, e a escola democrática, que são os jacobinos, os radicais, os bolcheviques, que tem como elementos aí, como dois pensadores, o Cavour e o Mazzini. O Cavour defende o liberalismo, a democracia representativa, e o Cavini, o radicalismo, o socialismo. Né? E aí você tem uma única citação que eu trouxe, que é uma coisa muito específica da Itália, na página 77, que aí fica claro isso que eu falei, né, de uma forma sistematizada na leitura. Página 77, aí no parágrafo que tem na página, lá pela 10ª linha. Cavour, defensor do juste milieu, ou seja, de uma solução intermediária, a única conforme a razão, entre a reação e a revolução. Ou seja, um moderado, um equilíbrio, limitar poder, toda aquela engenharia do Estado liberal dentro do que a gente entende por democracia representativa. Né? A democracia representativa ela é, na verdade, o resultado desse elastecimento das liberdades.
Mazzini, intransigente, propagador da Revolução Nacional, que se coloca claramente num dos dois extremos rejeitados pela flexível solução dos doutrinadores liberais. Cultor da ciência econômica, admirador dos grandes economistas, de Smith a Ricardo, e David Ricardo tem uma importância grande até no pensamento de Karl Marx. Cavour, liberista, convicto e irredutível, ou seja, defensor do Estado mínimo, foi seguidor das teorias do livre-cambismo, que Mazzini sempre combateu com força, propugnando um Estado investido em função educativa e oposto à concepção liberal do Estado como mal inevitável, e, portanto, limitado tão somente ao ofício de agente de polícia. Nada de mais distante do pensamento de um liberal inteiro como Cavour do que a crítica mazziniana do Estado, despido de toda virtude iniciadora, sem outra missão senão a de impedir. E aí você tem essas duas características que implicam decisivamente no modelo italiano, a Itália de Gramsci, né? Todo mundo conhece esse pensador marxista, né? Que domina as cabeças de muitos intelectuais ainda nas ciências humanas brasileiras, e que a Itália tem essa dicotomia forte, onde esse socialismo radical ainda existe, subsiste na política nacional italiana. Bem, capítulo 15, a democracia diante do socialismo. Né? E aí você tem, mais uma vez, colocado na discussão a rivalidade entre liberalismo e socialismo marxismo, o socialismo como uma crítica à propriedade privada, a burguesia deve ser eliminada, né, que é o velho discurso violento dos socialistas até hoje. Né, a democracia socialista é o que Tocqueville chamou de tirania da maioria. A democracia liberal versus a democracia radical. A democracia liberal como limitadora de poder e a democracia radical como a tirania da maioria. Então, nós teríamos aí a visão proletária de democracia e a visão burguesa de democracia. A visão proletária de democracia é a igualdade social sem propriedade privada. E a perspectiva de democracia burguesa é a igualdade perante as leis com economia de mercado, portanto, garantias à propriedade privada. Esse aí seria o resumão do capítulo 15, onde nós temos a primeira citação aí na página 79, logo no início do capítulo, segundo parágrafo. Para manter vivo o contraste e acentuá-lo, sobreveio, a partir da segunda metade do século passado, a entrada na cena política do movimento operário, que se vai inspirando cada vez mais nas doutrinas socialistas antitéticas às liberais, embora sem repudiar o método, que são as eleições, democrático, que sobrevive numa expressiva parte do movimento, regra geral em sua ala reformista, como, por exemplo, no Partido Trabalhista Inglês ou no Partido Social Democrático Alemão. E aí você tem uma tentativa de acomodação entre o socialismo e entre o componente socialista dentro da democracia como método. Olha, já que está difícil da gente instalar o que a gente realmente quer, que é o sistema de democracia radical, popular, de vontade de maioria, nós vamos instalar nós não vamos descartar o método é importante, nós não vamos mais discutir a respeito, tanto é que os partidos de esquerda todos aceitam hoje o mecanismo eleitoral. Mas nós vamos, por dentro, certo, colocar lá as nossas vontades. Mais ou menos por aí. Na página 82, nós temos uma citação grande, que é a segunda citação a esse capítulo, que de certa forma resume, na minha visão, o capítulo. Diz o seguinte, na página 82, o último parágrafo. Em favor desse avanço da democracia socialista com respeito à democracia liberal, pode-se encontrar na imensa literatura do último século ao menos 3 argumentos. A. Enquanto a democracia liberal, ou polemicamente capitalista, e do ponto de vista do sujeito histórico que a promoveu, a burguesa, nasceu como uma democracia representativa na qual os representantes eleitos tomam suas decisões sem vínculo de mandato. A democracia socialista, ou do ponto de vista classista, proletária, será uma democracia direta no duplo sentido de democracia de todo o povo sem representantes e de democracia não de representantes, mas de delegados cujos mandatos vinculados estão sujeitos à revogação. B. Enquanto a democracia burguesa permitiu até o extremo limite do sufrágio universal masculino e feminino,
a participação no poder político, central e local, apenas a democracia socialista permitirá a participação popular também na tomada de decisões econômicas que, numa sociedade capitalista, são tomadas autocraticamente, representando, nesse sentido, não só um reforço da participação em intensidade, mas também uma extensão quantitativa, como efeito da abertura de novos espaços para o exercício da soberania popular, em que consiste a essência da democracia. Limitar a atividade capitalista. Enfim, aquilo que mais importa. Enquanto na democracia liberal, a atribuição ao povo do direito de participar, direta ou indiretamente, das decisões políticas não procede do mesmo passo de uma mais equânime distribuição do poder econômico e, portanto, faz do direito de voto uma mera aparência, na democracia socialista, essa mais equânime distribuição tornando-se um dos objetivos primários da mudança do regime econômico. Transforma o poder formal de participação em poder substancial e, ao mesmo tempo, realiza a democracia, inclusive no seu ideal último, que é o da maior igualdade entre os homens. Então você tem aí essa rivalidade. O que é que você quer como sociedade? Uma democracia liberal, na qual existem os riscos da disputa, da competição econômica e de um mercado de tais regras, ou uma sociedade igualitária na qual o Estado intervenha na economia, inclusive fazendo com que a competição seja a mínima possível. Então, são essas duas perspectivas. A tendência das democracias representativas contemporâneas é um equilíbrio entre liberdades individuais, liberdade econômica, liberdade política, liberdade das mais diversas do indivíduo, busca da felicidade, que é a visão utilitária, e um mínimo de desigualdade social. Então, são desafios imensos de diversas perspectivas ideológicas e filosóficas que nós estamos acompanhando aqui, e que é de difícil solução. Por isso que a democracia representativa ela é um dispositivo importante, porém insuficiente para a consolidação de regimes políticos perenes, de grande espaço de tempo. O novo liberalismo. O novo liberalismo, capítulo 16, nada mais é do que o sentido econômico. O liberismo que ele coloca aí está muito mais ligado ao neoliberalismo, que diz respeito ao Estado mínimo, o Estado mínimo e suas funções, de ampla economia de mercado que pode acontecer em qualquer regime político, inclusive em regimes políticos autoritários. Então, o liberalismo econômico seria o liberismo, como está aí na página 87. Então, nós temos esse destaque, e que logo abaixo, aí no primeiro parágrafo, tem só um parágrafo iniciando aí, citando o Friedrich von Hayek, que é um pensador fundamental dessa visão neoliberal. O que se diz é o seguinte: ao se observar o significado prevalente de liberalismo, com referência particular às diversas correntes assim chamadas neoliberais, é preciso admitir que entre o filósofo e o economista teve razão segunda. Por neoliberalismo se entende hoje principalmente uma doutrina econômica consequente, da qual o liberalismo político é apenas um modo de realização, nem sempre necessário. Ou seja, se tem liberdades políticas ou não, se você pode criticar o governo ou ser proibido de criticar o governo, pouco importa para o neoliberal. Ou, em outros termos, uma defesa intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas um corolário. Ou seja, é apenas um detalhe. Se tiver, bom. Se não tiver, também não importa. Tanto é que você vai ter empresas instaladas na China das mais diversas. As empresas que estão instaladas na China estão tranquilas porque a liberdade econômica está garantida. Não obstante, a liberdade política ser totalmente reprovada por aquele regime político. E aí temos a segunda observação, a segunda citação, na página 88. No final aí do parágrafo que começa na página anterior, que vem falando de teoria econômica da democracia, a democracia como um valor instrumental e tal, temos o seguinte: o liberalismo ao problema das funções do governo, e em particular a limitação dos seus poderes. A democracia é o problema de quem deve governar e com quais procedimentos. O liberalismo exige que todo poder, e portanto também o da maioria, seja submetido a limites. A democracia, ao contrário, chega a considerar a opinião da maioria como um único limite aos poderes governativos. Aí a democracia é radical, que ele está falando. A diversidade entre os dois princípios emerge do modo mais claro ao se atentar aos respectivos opostos.
Para a democracia, o governo autoritário. Para o liberalismo, o totalitarismo. Né? E aí nós temos a terceira observação, na página 89, a respeito do liberalismo clássico, uma teoria dos limites do poder do Estado, derivados da pressuposição de direitos ou interesses do indivíduo, precedentes à formação do poder político, entre os quais não pode estar ausente o direito de propriedade individual. Tais limites valem para quem quer que detenha o poder político, inclusive para o governo popular, isto é, inclusive para um regime democrático em que todos os cidadãos têm o direito de participar, mesmo que indiretamente, da tomada das grandes decisões e cuja regra é a regra da maioria. Então, o caminho, né, que se coloca é o caminho, né, do equilíbrio, né, entre a vontade da maioria e a vontade das minorias, e que esse limite é justamente os indivíduos, né, a liberdade individual, os direitos políticos. Isso aí a gente já falou repetidamente aqui, certo? Nessa aula e na discussão toda do livro de Bobbio. E nós temos aí no final, na página 90, uma citação a Nozick, Robert Nozick, né, falando aí da questão, né, e ele vai destacar a importância do monopólio da força. Né? O monopólio da força, que é o componente básico do Estado liberal. O monopólio da força é justamente você fazer com que o Estado limite os poderes do indivíduo e até mesmo de quem governa. Né? E aí tem uma citação importante, que é a citação a Weber. Por fim, o último capítulo, página 92, democracia e ingovernabilidade. A gente já antecipou aqui, né, que é difícil governar na democracia, por questão de diversos interesses que ali estão envoltos, né, nos processos decisórios. Nas democracias liberais, diferentemente dos regimes autoritários, governar é um exercício muito difícil, porque ninguém elege absolutos, ou seja, ninguém está acima da lei. Ou seja, ninguém toma decisões à revelia, toma decisões pelo seu interesse próprio. Se isso acontece, é porque aquele regime político não é de uma democracia consolidada, certo? O poder é distribuído, né, mais difícil de tomar decisões no poder distribuído, na democracia liberal, diferente do poder concentrado dos regimes autocráticos. E aí, na página 93, nós temos a primeira citação. Ele diz o seguinte, né, o tema da ingovernabilidade, a que estariam predestinados os regimes democráticos, pode ser articulado em 3 pontos. O primeiro, bem mais do que os regimes autocráticos, os regimes democráticos são caracterizados por uma desproporção crescente entre o número de demandas provenientes da sociedade civil e a capacidade de resposta do sistema político, fenômeno que na terminologia da teoria dos sistemas recebe o nome de sobrecarga. Ou seja, há uma sobrecarga. São muitas demandas e a tomada de decisão ela nunca vai alcançar 100% dessas demandas. Por quê? Porque os recursos do Estado, da sua casa, de qualquer lugar é escasso. Na sua casa você vai dizer, eu quero viajar para Nova York hoje. Quem é que não queria? Quem é que não gostaria de pegar um avião agora, com muito dólar no bolso, né? Na primeira classe, tomando um whiskyzinho, ou um suco de pêssego, né, para quem não bebe, ir para Nova York agora, parar ali na Times Square, né, passear no Central Park, todos queriam. Qual é o limite? Do seu bolso, não é isso? Então, a vontade é grande, mas você não tem recurso para ir. A mesma coisa é o Estado, você vai ter várias demandas, uma sobrecarga e que é difícil de você tomar decisões, porque sempre alguém vai achar ruim. Sempre alguém vai achar que não foi contemplado. O outro ponto é que, nos regimes democráticos, na página 94, primeiro parágrafo, nos regimes democráticos, a conflitualidade social é maior do que nos regimes autocráticos. Lógico, você não tem liberdade política no regime autocrático. Em Cuba, se você for sair na rua se manifestando contra os irmãos Castro, você vai ser preso e vai levar uma camada de pau. Né? Nas democracias, não. Você pode sair. Poderá levar uma camada de pau se começar a jogar coquetel molotov nas lojas das pessoas. Né? E aí é legítimo levar uma camada de pau. Como uma das funções de quem governa é a de resolver os conflitos sociais de modo a tornar possível uma convivência entre indivíduos e grupos que representam interesses diversos, é evidente que quanto mais aumentam os conflitos, mais aumenta a dificuldade de dominá-los. Quanto mais conflitos sociais, mais difícil você dominar e você responder a esses conflitos. Numa sociedade pluralista, como é a que vive e floresce num sistema político democrático, onde o conflito de classe é multiplicado por uma miríade de conflitos menores, corporativos, os interesses contrapostos são múltiplos,
onde não é possível satisfazer um deles sem ofender o outro, numa cadeia sem fim. Né? Sem comentários. Né? Isso aqui se explica por si só. E por fim, né, no outro parágrafo, diz o seguinte: os regimes democráticos, nos regimes democráticos, o poder está mais amplamente distribuído do que nos regimes autocráticos. Lógico. Né? Os poderes nos regimes autocráticos, tá. É só você pegar a Coreia do Norte. Né? E aí, é uma característica fundamental. O poder num regime democrático está muito mais distribuído do que em regimes autocráticos. E aí nós temos finalizada a nossa discussão sobre o livro de Norbert Bobbio, Liberalismo e Democracia, né, que discutimos aí em 2 sessões, que juntando as 2 sessões dá mais de 2 horas de discussão, certo? Posteriormente enviaria as questões e nós teremos aí a possibilidade de ter um novo debate. Até mais.